Boa noite para todo mundo. Então, vamos lá. A gente viu aula 1, aula 2, aula 3. Foram assuntos que envolviam simbolização de enunciados e eram enunciados em que a gente sabia determinar os elementos, né? Então, você tinha um componente que você tinha bem claro um objeto e a propriedade que ele tinha. Uma componente, ela não podia ter conectivos, né? Mas os conectivos eram usados para linkar esses componentes e formar os enunciados. Mas era tudo muito bem determinado quem eram os elementos, né? Então você tinha fulano foi à igreja, então você sabia quem era o elemento que tinha essa propriedade aí de ter ido à igreja, né? Era o fulano, né? Sendo que isso nem sempre é possível. Repara que essa frase que eu falei se encaixa numa coisa dessa. Quando você fala que sempre existem pessoas que satisfazem, ou se eu falo, todos os fulanos são assim, como você vai conseguir descrever exatamente quem são os fulanos? Se eu falo, todos os alunos da UF são inteligentes, por exemplo, como eu vou conseguir determinar, nessa frase, explicitar quem são os elementos que satisfazem essa propriedade? Então, por isso que vem a aula 4 aqui, falando sobre os enunciados quantificados. Tudo que a gente viu até a aula 3 vai repetir aqui. Então, por isso que eu falei desde o início, na verdade, desde que eu falei com vocês naquela apresentação da, do diretório acadêmico lá e me apresentei, eu falei sobre isso, né? Que é necessário ter essa rotina de estudo, exatamente do conteúdo de cada aula vai ter uma importância muito grande para a aula seguinte. Então, o que a gente viu na aula 1, acho que vocês viram a necessidade desse entendimento claro para ter a aula 2, e a mesma coisa para a aula 3, e da mesma forma vai se aplicar aqui na aula 4, sendo que aqui eu vou apresentar uma coisa nova, né? Que são esses símbolos de quantificadores aqui, tá? Mas o intuito é simplesmente esse, é a gente saber fazer a mesma coisa que a gente já sabia fazer, que é simbolizar, verificar equivalências, montar a negação, fazer a negação, sendo que os enunciados são um pouquinho mais complexos nesse sentido aí, porque tem esses pedaços aí quantificados, tá? Então, bom, só retornando na aula passada, o que a gente viu foi negação de enunciados. Vimos também conceitos de tautologia, contingência e contradição, e com isso a gente foi capaz de definir e mostrar o que define um argumento ser válido ou inválido, certo? E para isso, para verificar, né, esses argumentos aqui sendo válidos ou não, a gente usou a tabela verdade, tá? Então, hoje a gente vai definir 3 novos conceitos, né, que na verdade são coisas bem associadas ao que a gente já viu, mas que aqui o que é algo mais novo seria isso de dizer uma variável, tá? Mas além disso a gente vê constante, variável e o que é uma propriedade, né? Então, e com isso a gente vai formar enunciados quantificados, tá? Utilizando esses quantificadores. A utilização de quantificadores, eles aparecem nesse conceito quando a gente tem o enunciado, então a gente quer generalizar. Se eu falo, ela é bonita, eu quero generalizar isso, eu posso falar, todas são bonitas. Mas quem são essas todas? Tá? Então, ou se eu quero falar, existe alguém bonito. Então, como eu consigo representar esse existe, ou seja, essa existencialização aqui, e essa generalização aqui? Como eu consigo determinar isso no enunciado? Entenderam? É para isso que serve a aula de hoje. Fui claro aqui até agora? Alguma pergunta? E claro, né, eu quero simbolizar isso com vocês. Estão entendendo, gente? Tudo certo, professor. Beleza? Tá, então vamos começar do começo, né? Então, o que é uma constante, tá? Uma constante ele é um objeto fixo, ele está bem determinado e ele denota alguma coisa no contexto que você tem, tá? Ele é bem determinado nesse contexto e ele não representa nada mais do que ele representa ali no enunciado, na frase. Então, por exemplo, aqui, 1 é o número natural. Então, o objeto 1 ele está bem determinado. Ele é o que a gente chama, então,
algo, ele é bem específico, né? Então, ele é uma constante para a gente, tá? E ele não representa nada mais do que essa propriedade, e a gente vai ver propriedade já já, mas ele não denota nada além do que essa propriedade nesse seu enunciado, tá? Ou o outro, o eixo x é perpendicular ao eixo y, tá? Então, possuem dois objetos aqui, o eixo x e o eixo y. Então, ele denota retas, isso, claro, dado o conhecimento prévio que a gente tem, mas ele denota retas, eles, né, denotam retas específicas, bem determinadas também, então eles são constantes nessa frase aqui, tá? Então, se eu falo a bola é amarela, então esse objeto bola, ele é uma constante, tá? Beleza? É um outro exemplo também. Bom, uma variável, ele é um objeto fixo, mas ele é indeterminado, tá? Ele pode representar uma série de objetos que satisfazem aquilo. Por exemplo, se x é par, então x ao quadrado é par. Existem dois objetos aqui, que é o objeto x e é o objeto x ao quadrado, tá? Mas eles representam coisas indeterminadas. Você poderia ter esse x sendo par, infinitos números aqui satisfazendo isso, beleza? E da mesma forma vai ocorrer aqui. Então são variáveis, são coisas indeterminadas, são coisas que se aplicam a uma cacetada de objetos. Entenderam? É algo que não está fixo, específico, bem determinado. O outro o triângulo ABC é isósceles. Aqui tem o triângulo ABC. Repara que ele denota uma figura. É uma propriedade de ser isósceles. Mas ele não está bem determinado onde estão esses pontos, o tamanho a relação que um ponto tem com o outro. Então, também são exemplos, esse objeto, o triângulo ABC, ele é uma variável porque não está determinado exatamente aí os valores que esses objetos assumem num plano cartesiano, por exemplo. Entenderam? Com isso, a gente pode falar então do que é uma propriedade, que é justamente uma característica que algum objeto vai ter, tá? Então, características são justamente as propriedades, né? Agora, exemplos. Por exemplo, ser mulher, isso é uma propriedade, é uma característica que algum objeto vai ter. Esse objeto, ele pode ser constante, né? Ou pode ser uma variável, né? Ser aluno, ser estudioso. Então, usando as variáveis de maneira adequada, a gente consegue reescrever propriedades também. Então, você vê, X é mulher. Repara que eu falei que eu posso usar a propriedade relacionando a uma constante ou uma variável. Então, aqui, no caso, para a gente conseguir determinar essas enunciados quantificados, eu vou usar justamente essas variáveis que eu não vou conseguir determinar quem são os objetos que satisfazem aquilo bem determinadamente. Então, por isso que eu vou usar essas variáveis no meu enunciado, quando for essa quantificação associada. Então, por exemplo, se eu quero falar, eu estou antecipando um pouco, vai vir mais à frente, né, entrando aqui já no assunto que vai vir um pouco mais à frente, mas a aplicação vai ser um pouco assim. Então, se eu falo, todas as pessoas são inteligentes. Então, repara que eu não sei dizer exatamente quem são essas todos, certo? Mas eu sei que ela tem propriedade. Eu sei que ela vai ter uma propriedade de ser pessoa e eu sei que ela vai ter uma propriedade de ser inteligente. Então, eu vou usar essa variável para dizer X essa coisa, ela tem a propriedade de ser pessoa e, dado isso, ela vai ter uma outra propriedade, vai depender da sua frase. Tá? Então, alguns exemplos são X é mulher, Y é aluno, Z é estudioso. Então, repara que aqui eu não estou dizendo mais Luiz Felipe é professor. Não é mais esse objeto constante, bem determinado, ter a propriedade de ser professor. Mas vai me dar possibilidades a eu usar essas variáveis
de modo a eu conseguir dizer, ela tem a tal propriedade, diferentemente de antes, que lá a gente tinha uma constante possuindo uma propriedade bem específica, bem determinada, tá? Com isso, a gente consegue formar essas proposições, assim como antes a gente também tinha as componentes, e usando o componente, a gente conseguia ter conectivos relacionando essas componentes para formar enunciados, da mesma forma aqui, tá? Então, ser infinito, repara que tem uma propriedade aqui associada a isso aqui de ser infinito. Vamos ver melhor sobre ela, como a gente usa componentes para formar enunciados tipo esse, tá? Outro, ser mulher feliz. Repara que tem, talvez aqui, dá para notar que são duas propriedades. Um é ser mulher, outro é ser feliz. Ser número ou figura. Repara que são exemplos de propriedades que eu posso separar em componentes, essas propriedades, e justamente tal como era anteriormente. Eu estou aqui fazendo um link com o que a gente viu antes, né? A gente tinha sempre uma componente, o quê? Um objeto com alguma propriedade. Então, Luiz Felipe é professor e Lucas é meu aluno, por exemplo. Então, eu estou usando o Luiz Felipe é professor, e isso é uma componente, né? Tem um objeto com uma propriedade. Lucas é aluno. Lucas é um objeto, tem uma propriedade em relação a isso. A mesma coisa aqui. Ser racional, ser animal. Ser matriz é o mesmo que ser tabela de números. Ou ser feliz, ou seja, ser realizado. Enfim, são exemplos aqui de enunciados. Como a gente consegue olhar as propriedades de acordo com as variáveis, possuí-las ou não? Vamos olhar isso agora. Tá? Então, repara que ser infinito, você tendo um conhecimento prévio que infinito significa não ser finito, então você tem uma variável x que possui essa propriedade de ser finito e ela vai ser negada, porque o que você está dizendo é ser infinito. A mesma coisa aqui, era ser mulher feliz. Então, essa variável vai ter essa propriedade de ser mulher e ser feliz. A mesma coisa para os outros exemplos. Ali, um era ser então, né, aparecia essa implicação aqui. E repara que foi um exemplo em que a causa é o que está aqui e a consequência é o que está aqui. Só para chamar um pouquinho de atenção de vocês, que não quer dizer que a frase esteja escrita primeiro apresentando o racional e depois apresentando o animal, que o racional vai ser a causa para isso. Você tem que entender o contexto da frase, né, e ajeitar direitinho aqui quem é a causa do quê, quem é a consequência do quê. Eu acho que as listas anteriores trabalharam muito isso com vocês, né? Eu também tentei trazer isso nas aulas, mas só para recapitular um pouquinho esse assunto, né? Tá legal? Então, aqui fala é o mesmo que representa justamente um se somente se, né? Então, se vê a matriz, se somente se vê a tabela de números, tá? E o outro lá era ser feliz, ou seja, ser realizado. Repara que aqui você tem o mesmo, não é o mesmo que, como é que é o ou seja, né? O ou seja é o se somente se aparecendo, mas que tem também uma conjunção. E aqui na verdade, eu convido a vocês pensarem um pouquinho isso, esse papel do ou seja numa frase, né? Repara que o se somente se, ele torna uma afirmação, a conclusão de se somente se é verdadeira quando as duas partes concordam, certo? Então, você falar isso daqui é algo verdadeiro, isso aqui é algo verdadeiro, beleza, você tem que uma concordância aí, e isso vai dar uma implicação verdadeira. Agora, se você tiver isso falso e isso falso, repara que também é algo verdadeiro a conclusão disso. Então, por isso que foi adicionada essa conjunção para justamente tornar a verdade somente no caso em que ser feliz é algo verdadeiro, tá? E não colocar simplesmente com si somente si, porque você pode ter uma conclusão verdadeira quando ambos os casos ali ambos os fatores, né, são falsos, tá?
Então, dei uma pensada sobre isso, só coloquei para dar uma também recapitulada desses assuntos anteriores, mas é claro que aqui eu estou apresentando conceitos novos, né, que não são mais objetos bem determinados, não são mais constantes, mas sim essas variáveis possuindo propriedades. Bom, dado que vocês já entendem aqui, né, as variáveis, essas propriedades que elas possuem, né, então a gente consegue agora usar essa informação que eu acabei de apresentar juntamente em quantificadores. Os quantificadores, ou seja, os enunciados quantificados, ou melhor falando, são enunciados que eu uso quantificadores, são enunciados que justamente têm esses pedacinhos aparecendo que generalizam ou que particularizam alguma certa propriedade para algum objeto, tá? Então, quando queremos afirmar que todos os objetos ou alguns objetos de algum tipo possuem alguma propriedade, aí sim a gente usa esses quantificadores lógicos. A gente está na aula 4, então vocês vão ver que após essa aula, eu já postei, na verdade, tem uma lista. A lista toda trata somente sobre esse assunto de enunciados quantificados. Então, vocês vão saber que vocês vão ter que usar esses quantificadores nos enunciados ali. Mas na prova não, né? Repara que na prova os dois assuntos vão estar lá juntos, né? Então, eu vou pôr um enunciado que um vai usar o quantificador e o outro não. Então, por isso que eu estou chamando bastante atenção para esses termos, tá? Então, quando o enunciado é quantificado, vai aparecer no seu contexto algo que determine uma generalização, ao falar em que todos satisfazem alguma coisa, e você não sabe determinar quem são esses todos. Ou quando for essa existencialização, quando você quiser se referir a algum elemento, satisfazer alguma coisa, e você não sabe dizer exatamente quem é esse algum elemento. Tá? Se não for assim um enunciado, então você vai simbolizar igual você já sabia antes, com aquele tipo de legenda e com aquele tipo de simbolização lá e pronto, tá? Bom, o enunciado aqui, diferentemente de antes, né? Antes você tinha um enunciado, a gente usava uma legenda para o enunciado, por exemplo, uma letra, um φ, um psi, um alfa, e pronto, e era aquilo. Então, por exemplo, eu sou professor. Eu poderia representar isso usando uma letrinha, só um alfa. E só tem uma componente aí, que é eu sou professor, a simbolização é somente isso. Eu poderia chamar a letra A para eu sou professor e botar lá na simbolização A, só. Beleza? Aquilo seria a simbolização para o alfa, para o enunciado. Aqui não. Aqui agora você tem um enunciado que vai ter uma variável associada a ter essa propriedade ou algo em relação a essa variável. Então, você pode pensar como sendo uma função agora, tá? Você tem na sua representação, na sua simbolização, vão aparecer as componentes, mas o que vai se referir à propriedade tem que estar dentro de algum domínio nessa variável, tá? Então, quantificar essa variável V na sua simbolização sobre o domínio D consiste em ter uma expressão para todo V. Ou existe ao menos algum V que dentro desse domínio satisfaça essa propriedade. Isso vai clarear bem mais já, se não estiver claro para vocês. Tá? As partículas para todo e existe são chamados justamente de quantificadores. Tá? Então, elas são usadas na formação de enunciados ditos. Então, o enunciado é uma generalização ou é uma existencialização, se você está usando em um o todo ou para todo, e no outro está usando um existe ou ao menos algum, ou existe algum, tá? Naquele enunciado. Então, vamos ver um pouquinho melhor essa relação de domínio, variável, propriedade. Então, vamos olhar aqui essa propriedade em relação à variável n, tá? N é par. E o domínio desse n é números naturais. Ou seja, eu estou me referindo a n
morando nesse universo dos números naturais. Isso que é um domínio, tá? O domínio é algo em que todo mundo que está nessa, que é possível de entrar no lugar dessa variável, mora, tá? Então, dentro do mundo dos naturais, existe essa variável n que vai assumir algum valor que está dentro desses domínios naturais. E aí eu estou dizendo que n é par, tá? Então, podemos formar os enunciados obtidos pela quantificação da variável n sobre d. De que forma? Repara que aqui eu não estou colocando um para todo ou um existe, eu só estou dando uma propriedade de uma variável, n é par. Então, a formação desse enunciado numa quantificação aí, como seria para todo n, n é par. E é claro que está aqui já indiretamente se referindo a n ser uma variável que mora dentro dos números naturais. Isso é uma quantificação dessa propriedade aqui, desse enunciado aqui. Ou poderia ser usado também, dependendo do seu contexto, da frase que você quisesse fazer aí. Esse primeiro é uma generalização e uma existencialização seria assim: existe ao menos um n, onde n é par, ou tal que n é par, entenderam? É como a gente se refere a um conjunto, é bem parecido. Para você se referir, por exemplo, ao conjunto dos números pares, como a gente trata isso? A gente fala n pertence aos inteiros, né? Você diz um domínio. Isso que é pertencer aos inteiros é um domínio em relação à variável n, tal que n é a variável possui uma propriedade. Ser múltiplo de 2, por exemplo, isso é o que caracteriza o número ser par. Então, é bem similar com o modo em que a gente expressa um conjunto, é isso aqui o modo que a gente simboliza e o modo que a gente escreve um enunciado quantificado. Repara que a gente retornando a conceitos de conjuntos, a gente também, usando algum conhecimento prévio, né, a gente consegue entender isso. Quando a gente quer representar um conjunto, a gente pode representar listando os elementos. Todos os elementos do conjunto eu posso listar. Se eu quiser, por exemplo, falar dos pares que vão do 2 até o 10, você abre chaves e bota os elementos pares lá. Uma outra forma, e às vezes é até a mais conveniente, porque nem sempre é possível você listar todos os elementos, porque são infinitos eventualmente, é você colocar uma variável, então você bota x pertence a alguma coisa, x pertence aos naturais, tal que existe uma propriedade em relação a essa variável. Não é assim que a gente faz? Aqui é a mesma coisa, tá? Então, repara que você usar o para todo e o existe não querem dizer a mesma coisa, isso é bem claro, né? Aqui a gente consegue notar essa diferença dessas duas frases, porque o primeiro, inclusive, é falso, né? Você falar que todo o n natural, n é par, isso é algo falso, mas você dizer que existe algum n dentro dos naturais em que n é par, isso é algo verdadeiro, certo? Então, só para deixar claro que você não pode escolher lá a sua cabeça a simplesmente a dizer que é um para todo ou dizer que é um existe, porque o significado disso nem sempre é igual, né? Isso pode dar diferente, tá? Eu tô falando, nem sei se eu tô dando a oportunidade de vocês falarem, mas qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Por favor. Tranquilo, professor. Isso que você acabou de falar é meio que uma introdução ao diagrama de Venn, certo? Isso é algo que a gente vai ver muito quando falar em teoria dos conjuntos. Quando eu prefiro dar lógica no início do curso, abrindo um parênteses aqui, porque é a formalização matemática do que significa ter uma propriedade e do que significa você relacionar objetos. Como a gente fala isso matematicamente? É assim, dessa forma aqui. Depois vocês vão ver, depois da primeira prova, não, acho que é antes da primeira prova ainda, vocês vão ver teoria dos conjuntos, que é algo que vocês provavelmente já estudaram isso na escola. Mas repara que toda a notação que está sendo usada aqui, eu vou usar lá. Então, por isso que até eu estou falando isso aqui dessa forma, relacionando com conjuntos e coisas do tipo, porque é algo que a gente vai ver no futuro, mas que é algo que vocês também já viram. Então, só para fazer um link de algo que vocês talvez já conheçam aí. Entendeu?
Mas eu vou usar muito lá sim quando eu estiver falando de diagrama de Venn. Tá? Tranquilo, professor. Eu estou sendo claro no que eu estou falando? Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Sim, sim. Tá? Beleza. Porque às vezes eu estou falando, e eu não sei se eu estou me fazendo compreender aí. Mas tá ok, gente? Posso continuar? Por mim, pode. Tá. Então, outro enunciado aqui, que é essa componente, y respira, tá? Então, dado que o domínio aqui, estou assumindo com vocês que o domínio desse y é dentre as pessoas vivas, a gente consegue formar enunciados, né? Usando o seguinte, para todo y respira. Ou seja, para todo y que seja uma variável dentro das pessoas vivas, y respira. Tá? Ou outra forma também, mas aqui eu estou usando agora a existencialização, não a generalização, mas existe ao menos o y dentro das pessoas vivas em que y respira. Tá? Repara que aqui ambos são verdadeiros, né? É claro que eu estou aqui assumindo que a pessoa, mesmo que ela respira com aparelhos aqui e está respirando, está viva, ela está viva, então ela está respirando. Tá? Mas tá legal aqui? Repara que aqui, diferentemente do exemplo anterior, você usar a quantificação lá da generalização dava um resultado em que a da existencialização dava outro resultado. Agora aqui, ambas são verdadeiras, né? Beleza? Uma outra forma de você pensar também é que, dado que para todo y existe a propriedade em y, é verdadeiro, então também é verdade que existia ao menos um y em que y tem a propriedade, também é verdadeiro. Diferente da anterior aqui, que o para todo era falso. Então não implicava ter a falsidade em relação ao existe. Um exemplo que talvez seja um pouco mais claro eu falar aqui é o seguinte: suponha que seja verdade isso que eu vou falar agora. Todos os vocês passarão em FMC. Tá? Dado que isso é verdade, vocês concordam que também é verdade eu falar que existe ao menos um de vocês que passará em FMC? Sim, sim, ficou claro. Beleza? Tá claro? Então, é um pouquinho nessa relação que o todo e o existe tem. A gente vai ver melhor sobre isso, mais especificamente essa ligação dos dois quantificadores, na aula que vem. Tá? Mas só para intuir um pouco vocês aí melhor sobre esses quantificadores. Tá? Então, falando especificamente sobre a generalização. Tá? É um enunciado obtido pela aplicação do para todo ou de algumas das suas variantes. Né? Então, quais são as variantes? Toda, todos, todas, para todo, para todos, tá? E aí você pode falar vários outros sinônimos, beleza? Aí já entra no campo do português aí, e entender o que é um sinônimo numa frase do todo, tá? E aí, esse enunciado vai expressar alguma propriedade em relação a alguma variável que está dentro desse universo, tá? Então, exemplo, ele é sapo. Repara que isso é um enunciado, não é quantificado, porque tem um objeto aí, é um ele, né? Ele é uma pessoa lá, terceira pessoa do singular, então você não está generalizando, você está dizendo especificamente quem é ele. É sapo, tem a propriedade de ser sapo. Então, há uma possível generalização desse enunciado, é você falar, todos são sapos, beleza? Mas usando essa variável que eu acabei de falar, quem são todos, né? Então, como é que ficaria? X é sapo, é a propriedade. A propriedade da variável é ser sapo. Então, X é sapo. E como é que seria isso em termos de enunciados, até para simbolizar, que a gente vai ver depois, é o seguinte: para todo X, X é sapo. Tá? Ou seja, é algo que todo mundo que está dentro desse domínio aí, que aqui eu não falei especificamente quem é, mas é um domínio em que mora as variáveis x, x é sapo, tá? Então, para todo x, x é sapo, beleza?
Aqui, M é matriz invertível. Ou seja, aqui existem duas coisas, ó. Primeiro é a generalização que a gente quer. É falar, todas são matrizes inversíveis. Não é um M mais qualquer, não é uma matriz específica mais qualquer, mas todas são matrizes invertíveis. Com esse todo, você tem que usar uma variável aí, no caso aí estou querendo usar o Y. Então, repara que tem duas propriedades em relação a isso. Um é em Y ser matriz e o outro é em Y ser invertível. Tem duas propriedades aí em relação a essa variável. Então, para todo Y possui as duas coisas. Ele é matriz e Y é invertível. Tá? É uma generalização desse enunciado aqui que não era quantificado, agora ele passou a ser. Uma importante observação vamos voltar aqui. A gente está falando o quê? Todas são matrizes invertíveis. Esse é o enunciado, tá? Então, todas são essas duas coisas. Beleza? Então, todo Y satisfaz a conjunção. Isso, então, não é a mesma coisa do que se fosse todas as matrizes são inversíveis, são invertíveis. Tá? Entendeu? Porque aqui você estaria dizendo o seguinte: se você tem matriz, Y sendo matriz, então Y é invertível. Mas a frase anterior não falava isso. A frase anterior falava que todos era aquela conjunção. Todas as variáveis Y satisfaziam a conjunção. E não essa relação de causa e consequência. A relação de causa e consequência, ela aparece se fosse assim. Todas as matrizes são invertíveis, ou seja, todos os Y. Eu não sei exatamente o que é o meu domínio, mas se for uma matriz, então ela é invertível. A gente vai ver melhor sobre isso também. Eu acho que vai dar tempo, eu acho que estou falando devagar, mas eu acho que vai dar tempo de eu terminar direitinho o conteúdo e fazer exercício com vocês. E eu vou tratar justamente esses dois pontos também, tá? Tudo bem que eu falei aqui até agora? Sim. Se ele é homem, então é mortal. Então, repara que aqui também não tem nada quantificado, né? Você tem um elemento satisfazendo propriedade de ser homem, ser mortal, e agora sim, generalizando, ficaria todos os homens são mortais. E aí que sim, você tem, então, uma causa e uma consequência, porque é algo que se refere a ser mortal de todos os homens, e não de todos os elementos. Então, aqui não posso pôr uma conjunção, e sim uma implicação. Então, você tem uma variável, que aqui no caso é Z, que satisfaz o seguinte: se ele é homem, então ele é mortal. Tá? Ok? É bem similar à causa e consequência que eu usei no slide anterior. Show. Beleza? E aí, generalizando, né, seria para todo Z, se Z é homem, então Z é mortal. Beleza? Então, a observação que é importante também, assim como a consequência, a implicação, não é a mesma coisa que a conjunção não é a mesma coisa que a implicação, a implicação também não é a mesma coisa que a conjunção, né? Então, aquela frase que eu escrevi aqui, todos os homens são mortais, não é a mesma coisa do que você falar, todos são homens imortais. Repare que o seu domínio acaba mudando, né? Quando eu falo todos são homens imortais, eu estou dizendo que a variável mora em algum lugar que satisfaz essa conjunção, ser homem e ser mortal. Enquanto que a anterior, não. Você tem um domínio eventualmente mais amplo aí, mas se você olha uma variável que está nesse domínio, ele satisfaz a propriedade de ser homem, então ele vai satisfazer a propriedade de ser mortal. É uma sutil diferença, mas muita atenção a isso, tá? Bom, passado isso sobre generalização, vamos olhar existencializações, tá? É bem similar. A gente só vai mudar na frase, ao invés de aparecer o para todo, falar existe. Ou seja, ao invés de eu falar todo mundo vai passar em FMC, eu queria falar existe alguém que vai passar em FMC. Ou eu falar todo mundo vai tirar 100, não é a mesma coisa que eu falar existe alguém que vai tirar 100.
certo? Mas são essas coisas que aparecem, são frases que são no nosso cotidiano e a gente está aprendendo hoje aqui a simbolizar isso, beleza? Então, as equivalências, né? No caso, equivalência não, os sinônimos, né, da existencialização, desse existe, é quando aparece existem, existe ao menos um, certo? E aí outros sinônimos aí que eu posso aplicar. E assim como, eu nem sei se existe essa palavra existencializar, né? Mas vamos lá. Assim como eu poderia generalizar, eu posso usar essa particularização nas frases. Então, por exemplo, ele é príncipe. Então, bota, existem príncipes dentro de uma variável x satisfazer a propriedade de ser príncipe, ou seja, x é príncipe, e eu quero generalizar é o seguinte, existe um x, tal que x é príncipe. Então, seria essa forma aqui. Ou T é uma transformação injetiva. Existem transformações injetivas. Então, com a variável y seria o quê? Existe y que satisfaz isso. Ele é uma transformação e é injetiva. Tá? Repara que isso não é a mesma coisa, isso que eu acabei de falar, a causa e a consequência não está aparecendo naquela frase ali, certo? Existe transformações que são injetivas, certo? Então, existe y que satisfaz essas duas coisas. Isso não é a mesma coisa do que eu falar, existem as injetivas se são transformações, ou qualquer outra forma diferente de escrever uma implicação, tá? E aí, sim, se fosse uma implicação, seria assim, existe um y, se y é transformação, então y é injetivo. São coisas distintas, tá? Outro exemplo, ele toma uma atitude quando é forçado. Então, existem, isso generalizando, né? Existem os que tomam atitude, existem os que, se forçados, tomam uma atitude. Repara que esse quando, né, já dá justamente a causa do que vem depois. O que vem depois é a consequência que vinha antes, né? Ele toma atitude quando é forçado, ou seja, se ele é forçado, os que são forçados, se ele é forçado, então ele toma mais uma atitude. Generalizando isso, existem os que, se forçados, tomam uma atitude. E usando a variável, se Z é forçado, então Z toma uma atitude. Existe o Z, tal que se Z é forçado, então Z toma uma atitude. Beleza. Beleza? Bom, uma diferença aqui é o seguinte. Quando você tem uma variável V, estou usando para todo V, satisfazendo a propriedade em V da conjunção, isso não é a mesma coisa que você ter uma propriedade em V em que seja uma implicação, tá? Então, é isso que eu chamei a atenção nos exemplos que eu falei antes, eu estou reforçando isso aqui, que são coisas bem distintas, tá? Uma coisa é a conjunção e outra coisa é a implicação. Então, esse 1 e esse 2 ocorre quando são considerados o domínio D, onde nenhum objeto satisfaz o φ. Repara que há uma diferença dessas duas simbolizações quando você tem que nenhum objeto satisfaz isso. Repara aqui, ó, se você tem esse pedacinho aqui, esse φ aqui falso, tá? Esse φ é falso e esse psi é falso também, por exemplo, você tem que isso tudo aqui é falso. É uma conjunção. Então, se ambas são falsas, então é falso. Enquanto que aqui se torna verdadeiro quando você tem as duas ocorrências serem falsas. Isso se torna verdadeiro. Então, repara que as simbolizações representam enunciados distintos. Tá? Beleza? É isso que eu estava falando aqui. Esse primeiro aqui é falso quando ambos são falsos, enquanto esse segundo é verdadeiro quando ambos são falsos. Então, muita atenção a esse tipo de enunciado e essa separação aí, do para todo, uma conjunção, para todo, uma implicação, tá? E o mesmo tipo de separação ocorre quando você tem uma existencialização e não um para todo aqui, tá? Também são coisas diferentes, igual eu chamei a atenção antes, tá?
Bom, eu acho que agora vocês já sabem todo o conteúdo da aula. Daqui até o final, é só a gente entender a simbolização um pouquinho melhor. É só usar símbolos para esses quantificadores, que basicamente são esses, tá? Então, o quantificador do para todo é esse Azinho de cabeça para baixo, e a simbolização do existe é esse E, letra E invertida, tá? São os dois símbolos que a gente vai usar. Assim como a gente usa símbolos para conectivos, usa símbolos nas legendas dos componentes, também vão aparecer os símbolos para os quantificadores, e são esses aqui, beleza? E aí vamos ver como a gente vai usar exatamente isso, tá? O quantificador para todo, né? Como é a formação do para todo? O quantificador para todo, né, em um conjunto com a variável V, por exemplo, é aplicado ao enunciado. Esse enunciado, repara que ele é não mais um φ sem variável ou com constante, mas sim com uma variável. Então, é como se fosse uma função, igual eu estava falando antes. Tá? Então, é uma propriedade que alguma variável V vai possuir. Então, como é que a gente vai expressar isso? Como a gente vai simbolizar isso? O que eu fiz nos slides anteriores foi mencionar a construção da frase em que havia uma generalização. Então, como era? Para todo N, N era natural. Lembra disso? Para todo N, N é natural. Como a gente simboliza isso? Assim. Ou seja, para toda variável V, existe a propriedade aqui em V. Ou seja, para todo V, temos que a propriedade existe. Tá? Isso é uma generalização, essa simbolização é uma generalização desse enunciado φ de V. E, da mesma forma, a existencialização. Existe um V tal que possui a propriedade φ de V. Repara que, muita atenção a isso, a gente nunca pode pôr existe a propriedade. Ou, da mesma forma, a gente nunca pode pôr todo possui a propriedade. Ou para todo, ou todos possuem a propriedade. Todos quem? Ou, da mesma forma, existem quem existe? Tem que pôr necessariamente a variável inicial aqui, na sua simbolização. Ou seja, toda variável V possui a propriedade em V. Tá legal? Ou da mesma forma aqui, existe uma variável V que possui a propriedade φ de V. Então, Professor, você nunca pode pôr existe φ de V, ou existe, ou todo φ de V. Só rapidinho. E da mesma forma que antes a gente não fazia isso, quando a gente representava um conjunto, igual eu falei antes. Abre chaves, você bota x pertence aos naturais, tal que x possui uma propriedade. Ou seja, primeiro você está se referindo à variável, depois você fala da propriedade. Da mesma forma aqui. Primeiro você se refere à variável, depois você se refere à propriedade. Tá? Pode perguntar aí. Iago, né? Não sei, desculpa, quem era? Isaac? não, acho que você já acabou respondendo. Eu ia perguntar se esse símbolo do lado do símbolo da existência era uma símbolo de conjunção ou se era da variável V. Ah, variável V. Variável V. Na verdade, não é se era conjunção, né? Se era disjunção. Isso, de junção. É outra. É uma variável V. Eu poderia ter usado um X, né? Talvez não confundisse. É uma variável V, tá? Aqui, ó. Variável V. Tá? Sim, ficou claro. Beleza. Tá claro? Aham. Tá, agora vamos ver. Repara que é uma construção, são bloquinhos, né? No início eu falo um monte de coisa, talvez um pouco, que embole um pouco vocês, mas tudo vai se encaixando aqui agora, né? Eu acho, pelo menos. Sim, sim. E aí, bom, você tem as componentes, assim como você tinha antes. Então, φ é um enunciado que possui uma única ocorrência de quantificador e somente ocorrências de propriedades. Então, para determinar os enunciados componentes de φ, devemos explicitar as propriedades que ocorrem ali em φ e, claro, que reescrevendo usando as variáveis. Tá? Então, vamos olhar os exemplos. Tá? Todos são mortais. Beleza? Então, lembra como a gente fez? Esse é o enunciado. O objetivo que vai ser, em relação a esse assunto aqui, gente,
Eu não vou apresentar, eu acho, sei lá, não sei o que vou fazer. Mas o que geralmente a gente faz é por o enunciado já quantificado, ou pela generalização, ou pela existencialização, e pedir que vocês simbolizem. Aqui é um exemplo que se comporta dessa forma. Todos são mortais, é o enunciado. Vamos ver como simboliza isso. Tá? Qual é a propriedade? Ou seja, é isso que você tem que pôr nas suas componentes. São as propriedades. É ser mortal, né? Isso é a propriedade, a única propriedade que está aparecendo aqui. O todos ter essa propriedade é o que vai referenciar ao quantificador e à variável. Então, o enunciado componente é o quê? X é a variável, é mortal. Então, a componente desse enunciado é X é mortal. Existem alienígenas. Propriedade é ser alienígena. Então, qual é a componente? Y é alienígena. Tá? Cada um é uma viúva negra. Então, tem a propriedade ser viúva negra. Esse cada uma se comporta como aqui? Ele é um existe ou ele é um para todo? Mas, enfim, o objetivo não é exatamente esse aqui agora, é só olhar as componentes, mas já já a gente vai ver. Mas o que vocês acham que é cada uma? Para todo. Todo mundo, Também né? acho que Cada é um para de todos. vocês vai passar em FMC. Eu quero falar, então, que todos vocês passarão em FMC, certo? Então, Z é viúva negra. Repara que aqui, eu meio que juntei duas propriedades em uma, mas não exatamente, né? Porque viúva negra é uma propriedade, né? Acho que é uma aranha, viúva negra, não é isso? Ou poderia ser viúva negra da Marvel, né? Mas, enfim, é um nome viúva negra. É igual se fosse falar guarda-chuva. Então, é um nome. Você não separaria aí a propriedade de ser guarda e a propriedade de ser chuva. Isso nem faz sentido, né? Ele é guarda e ele é chuva. O que é isso? Certo? A mesma coisa que viúva negra. É um objeto que é viúva e é um objeto que é negro ao mesmo tempo. Aí não, a gente não separa. Tudo bem? Todos os homens são mortais. Propriedade, ser homem e ser mortal, né? Nos seus componentes, então, X é homem, e repara que em relação à mesma variável, ele é homem e é mortal, né? Repara que esse são, né, toda variável que satisfaz isso vai satisfazer isso, então vai ter uma implicação aqui aparecendo. Mas em relação a essa mesma variável X, X é homem, X é mortal. Existem pessoas que valem a pena. Ser pessoa, valer a pena. Tá? Da mesma forma que valem e ter pena, ou valer, né? Não faz sentido separar isso, né? A propriedade é valer a pena, né? Então, e W, por exemplo, a variável usada, a W é pessoa, W vale a pena. Repara que aqui é uma repetição de várias coisas, né? Bem similares, né? Ser atleta, ser amador, ter contusão, né? Em relação ao enunciado, todos os atletas amadores têm contusões, tá? Aqui sim, eu separei, tá? Porque não é um termo só, atleta amador, né? Amador por si só tem um significado, assim como atleta por si só também tem um significado, beleza? Então ele está bem fechadinho e os dois juntos, eles passam o significado que justamente foi querido passar aqui. Diferente da viúva negra, que era um termo, ser viúva negra, né? Pode falar. Se a gente fosse transformar esse enunciado 6 aí numa implicação, como que ficaria? A gente vai ver isso. É o próximo passo, tá? Assim. Isso que a gente está vendo agora é só entender quem são as componentes, como montar as legendas dos enunciados, tá? E isso a gente vai ver melhor como simbolizar de fato logo depois, tá? Então, repara que os enunciados componentes não possuem conectivos ou quantificadores, tá? Não tem nenhuma das duas coisas, beleza? Assim como anteriormente, a gente tinha o enunciado. Não é possível ter no enunciado conectivo, perdão,
não é possível ter no enunciado componente, né? Não é possível ter numa componente um conectivo, a mesma coisa aqui. Numa componente não posso ter um conectivo. E, além disso, eu também não posso ter agora um quantificador. Você não pode pôr na legenda da sua componente um todo, um existe, tá? Não pode pôr isso em si uma propriedade em relação a uma variável, tá? Agora sim, vamos para a legenda, né? Que ali foi só dizer explicitamente quem são os componentes. Mas isso você vai herdar a legenda assim como você sabia anteriormente, só que aqui as componentes são justamente propriedades em relação a propriedade, em relação a variáveis que elas vão ter, tá? Então, uma legenda vai se formar da mesma forma que anteriormente, só que aqui agora vai ser uma função de uma variável. Então, se você está usando uma variável x, a função vai ser lá o feed x, tá? Então, assim, beleza? E aí são letras distintas que você vai usar na sua legenda. E aí a legenda para o enunciado é simplesmente a legenda para cada componente aí que você vai assumir. E claro, pondo agora as variáveis. E com isso, bom, só simbolizar. Se o enunciado possui uma única ocorrência de propriedades, a gente vai aplicar um quantificador correspondente à propriedade reescrita usando a variável. Isso que a gente tinha visto antes. Então, por exemplo, todos são mortais. A legenda para isso, m de x. Repara aqui, como eu falei, você vai ter agora na legenda das componentes funções. Então, você vai ter não mais uma letrinha m qualquer para representar uma propriedade ser mortal, um objeto ser mortal, mas vai ser uma letrinha agora que vai ser uma função, um m de x, algo que vai ter a propriedade o x. Então, x é mortal. Por isso que aqui tem que ter o x, porque ele vai aparecer aqui ter uma propriedade. Entenderam? E a simbolização disso, para todo x, m de x. Assim que simboliza esse enunciado. Existem alienígenas. A legenda, A de y, quis usar o y porque eu quis, você poderia ter usado qualquer letra, e tanto o A quanto o y, era só ter claro o que é a função, o que é a variável, né? E aí, qual é a propriedade da variável? Y é alienígena. A simbolização, existe y tal que A de y tem a propriedade. Existe y que satisfaz ser alienígena. Cada um é uma viúva negra. Então, N de Z, Z foi a variável, N é a propriedade, né? N de Z. Z é uma viúva negra. A simbolização, para todo Z, N de Z. Todo Z satisfaz a propriedade de ser N de Z. Isso é a simbolização. Vamos continuar. Se o enunciado possui mais de uma ocorrência de propriedade, né, ou seja, tem conectivos aparecendo, você vai pôr os conectivos ali na simbolização. Simples assim. Então, a gente determina a maneira como os enunciados estão estruturados por aplicações dos conectivos, certo? E a gente vai simbolizar formando a partir dos componentes usando os conectivos, igual a gente já sabia anteriormente. A única diferença é que a gente vai aplicar agora o quantificador e a gente tem que tomar cuidado que as componentes não são mais letrinhas que representam constantes com propriedades, mas sim variáveis com propriedades. Então, são essas funções aí que são as legendas das componentes. Tá claro? Então, vamos olhar os exemplos que faltaram lá. Todos os homens são mortais. É bem similar ao que a gente viu bem no início, quando a gente estava entendendo melhor a estrutura de um enunciado quantificado, né? Então, pode ser um pouquinho mais rápido, eu acho, aqui. A legenda é uma propriedade em relação a um x, então eu chamei de h de x, x é homem, m de x, x é mortal. Como eu simbolizo? Para todo x, se x é homem, então x é mortal. Beleza? O outro, existem pessoas que valem a pena. Legenda, P de W, W é a pessoa, V de W, W vale a pena. Ou seja, a simbolização para isso é justamente essa conjunção aí, ó. Então, existe um W
que possui essas duas propriedades. Ele é pessoa que vale a pena, ou seja, ele tem isso e tem isso. Certo? Você está adicionando essa informação aqui em relação à variável, à propriedade. Você está adicionando, beleza? Então, existe W, tal que W é pessoa e W vale a pena. Beleza? Todos os atletas amadores têm contusões. Aí a pergunta do quem me fez, né? Bom, A de K. Então, K é atleta, M de K. K é amador, C de K. K tem contusão. A simbolização para isso, repara aqui, ó, ter, ser, possuir. Quando você usa o quantificador para todo, vai se comportar justamente com essa implicação, tá? Uma dica que eu dou aqui para vocês. Então, se aparece numa frase, todos blá 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 são blá 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 blá. Então, isso é uma implicação em que a causa é o que tiver antes do são, foi o primeiro blá 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 que eu falei, e a consequência é o que tiver depois do são, blá 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 blá, entendeu? Ou se eu falar, todo mundo, ou todos os alunos têm isso, tem alguma coisa. Então, você também vai ter essa causa e essa consequência. Primeiro ela tem que satisfazer a primeira para satisfazer a outra. É diferente do que se eu falar, não apareceu aqui, mas vai aparecer no exemplo, mas apareceu aqui atrás. Todos são homens e mortais. É diferente dessa frase aqui, que aqui diz todos os homens são mortais. É diferente do que se eu ponho todos são homens e mortais. Enxerga essa diferença? Sim, sim. Tem muito a ver com o exemplo que eu usei lá no início da aula e vai ter também agora com o exemplo que eu for fazer com a revisão, com os exercícios. Entenderam? Acabei o conteúdo da aula. Alguma pergunta? Minha ideia aqui é fazer igual sempre, fazer exercício com vocês, que é justamente essa parte que é dado o enunciado, vocês simbolizaram o enunciado. Tá legal? Beleza. Então, como costuma aparecer as questões, professor? Como as questões costumam pedir isso? Tipo, ele vai pedir de forma clara, tipo, qual é a legenda, qual é a simbolização, vai ser assim de forma direta, né? Tá. Uhum. Repara que no início da aula eu fiz coisas diferentes, né? No início da aula eu coloquei uma frase não quantificada e eu quantifiquei. Lembra disso? É algo que geralmente eu não vou pedir, é algo que geralmente eu não peço. Eu só fui fazendo dessa forma para montar essa ideia do que é uma generalização, do que é uma existencialização, a partir de enunciados que a gente já conhecia, que eram formas anteriores lá das aulas passadas. Igual aqui, né? Ele toma uma atitude quando é forçado. A partir desse enunciado, eu montei um outro enunciado quantificado. Mas não é assim que geralmente eu vou pedir, não. Tá? Beleza? Posso ir para os exercícios? Aliás, para mais exercícios, né? Porque já tiveram alguns aqui. Então, o conteúdo dessa aula de hoje, ele foi, eu acho que até menor do que os das aulas anteriores, né? Até porque, de conceito novo mesmo que eu apresentei, foi só dizer o que é um para todo, o que é o existe. Então, se por acaso você não entendeu nada do que eu falei, é só lembrar isso. A aula de hoje foi só para saber o que é para todo e o que é o existe. E saber simbolizar isso. É claro que tem que ter toda uma justificativa e todo um conhecimento prévio aí encadeado até chegar a essa conclusão. E teve até aluno que já foi embora, né? Porque eu já falei tudo que tinha para falar. Mas tá claro isso para vocês? Sim, professor. Eu tô. Vocês estão gostando da matéria? Até agora, sim. Pode falar que não, se Tá não melhor tiver. que o Prog 1. Que isso, cara? Fala isso não. Tá melhor. Você tem que Tá concordar. até mais fácil. Muita coisa. Que é isso, gente? Ué. Vou dar aulas pro Prog 1, então.
Por favor. Por Dá, favor, dá professor. essa moral aí. É ruim. Pô, Ó, vamos lá. deixa nem a gente sonhar. É bem claro aqui, tá? A ideia é ter uma frase, simplesmente é simbolizar essa frase. Só isso. Então, repara que aqui, ó, bom, vocês sabem me dizer o que seria, o que teria aqui. Repara que aqui, ó, eu chamei muita atenção disso aqui na aula, né? É um todos, ter, ser, possuir, satisfazer alguma coisa, tá? Sempre vai ser assim. Sempre quando aparecer um todo, vai ter uma propriedade em relação a uma variável que vai ter algo, vai ser algo, vai possuir algo, certo? A diferença que você tem que tomar cuidado é o seguinte: se você quer pôr em que todos são, ou todos têm, ou todos satisfazem alguma coisa, ou você quer dizer que todos os objetos aí são, têm ou satisfazem aquela coisa lá. Entenderam o que eu falei? Então, aqui eu estou dizendo o seguinte: todo mundo, ele é o quê? Ser humano, digno e merece respeito. Então, É verdade. toda variável vai possuir essas propriedades, certo? Eu espero que vocês concordem com isso que eu escrevi, né? Porque... Mas sei lá, se não concordar também, né? Fazer o quê? Mas as propriedades, primeiro, você tem que saber quais são, né? Então, é ser humano, aliás, ser humano, e você poderia pensar o seguinte: você poderia separar X é ser e X é humano. Estaria certo também. Mas aqui eu coloquei esse tipo de numa questão única assim, na expressão. avaliação Oi? se vai ser rígido ou você vai entender que poderia ter uma outra interpretação? Não, aqui as duas estão corretas. Eu só quis pôr uma que é mais direta. Porque aí, aqui sim faz sentido cada uma delas separadamente. Uhum. Faz sentido um elemento ser um ser e faz sentido o elemento ser humano. Porque ser, você poderia Sim, incluir entendi. vários outros seres vivos que não humanos. Entendi. Então, você está juntando essa propriedade de ser um ser, né, dos seres aí da biologia, e juntando com a propriedade de ser humano. E tendo as duas coisas, um elemento, uma variável, possui essas duas propriedades separadas. Tá? Mas aqui eu botei logo direto, porque, né, aí a gente já está entrando em outro campo de estudo que não é minha especialidade, é biologia. Mas está claro? Outra, X é digno. Então, repara que aqui também é algo em relação a essa variável. A mesma variável vai aparecer. X merece respeito, X merece liberdade. Tá? Professor, Sim. eu entendi que o objetivo é usar a variável. Mas uma questão que eu estava pensando aqui, por que na legenda não poderia ser todos são seres humanos? Porque na legenda... Então, tem um motivo bem explícito que é na legenda, ou melhor dizendo, nas componentes, não posso ter conectivo e não posso ter quantificadores. Então, você não poderia pôr na legenda um todos são seres humanos. E sim uma variável que possui alguma propriedade. É a variável que possui a propriedade. E aí você vai Entendi. usar na sua simbolização esse quantificador para expressar todo o elemento, toda variável possuir a propriedade apresentada. Entendeu? Entendi. Tá claro? Entenderam Sim, ficou a claro. resposta? Esse aqui foi bem direto, mas assim, também dado tudo que a gente viu até agora, né? Eu chamei bastante atenção. Ok? Tá tranquilo. Repara que eu vou direto para essa C aqui, porque essa C trata justamente do outro, né? Do outro caso aí. As frases são completamente diferentes. É uma implicação, né? No caso. Aqui sim vai ser uma implicação. Todos os seres humanos são dignos, merecem respeito e liberdade. O domínio X é como se fosse algo
maior. É como se esse domínio, esse X, morasse num universo imenso. Mas, se ele satisfaz esse pedacinho, ou seja, se ele satisfaz ser humano, ser humano, então ele satisfaz essa conjunção aqui. Tá? E, ó, não tem erro. Se não entendeu nada da aula, tem que entender o quê? É o para todo existe que eu falei na aula. Aí, se entendeu só o para todo existe, tem que entender isso aqui também. Esse lugarzinho onde aparece aí o são, tem, satisfazem, faz uma diferença enorme, tá? Quando eu estou usando o para todo como quantificador, tá? É claro que a minha ideia aqui não é ensinar macete para vocês, não, gente. Eu estou aqui para ensinar toda a teoria que tem, toda a justificativa disso, mas é claro que esses pitacos aí são importantes, né? Tá joia. Tá legal? Então, vamos voltar para B. Qual era B? Existem políticos desonestos que não receberam habeas corpus e devem ser encarcerados. Então, primeiro é ser político, né? Então, X é político. Aqui eu coloquei uma coisinha que também seria possível por uma outra coisa. Eu coloquei como componente X é honesto. E para representar justamente a negação disso. Eu estou assumindo aqui que a negação de ser honesto é ser desonesto. Se eu já botasse ali em cima que era desonesto, X é desonesto, estaria errado? Pois é, então, isso estaria correto caso não fosse de senso comum que a oposição de ser honesto é ser desonesto. Um exemplo que ajuda a entender melhor esses pontos aí. Eu pus isso na lista 1, eu acho. Mas acho que nem chamei atenção, não falei nada sobre isso. A família do Romeu é inimiga da família de Julieta. Tá? Então, isso é anunciado aí que eu falei. A família do Romeu é inimiga da família de Julieta. Se você pôr como componente... Aliás, uma pergunta. Quais são as componentes desse enunciado? Que eu acabei de falar. Oi? Beleza. Tá. Vamos acabar aqui, eu te ajudo lá. Aí, ó, no chat. A família do Romeu é inimiga da família de Julieta. Primeiro, quais seriam as componentes? Romeu, família de Julieta e é inimigo. Acho que é isso. Não. Primeiro, para a gente entender quais são as componentes, a gente tem que entender onde estão os conectivos e, mais do que isso, quais são os conectivos que aparecem. Então, os conectivos, você poderia pensar, sendo bem direto ao ponto, se aparece uma conjunção, se aparece uma disjunção, se aparece uma implicação. E, claro, a implicação também, né? Ou uma negação, certo? Bom, e você tem que pensar mais ainda se cada pedacinho sozinho, quando você usar os conectivos, torna a frase com a mesma compreensão do que anteriormente. Então, quando você falar a família do Romeu, isso é uma constante. Agora, a família do Romeu tem que ter uma propriedade. Qual a propriedade da família do Romeu? Seria inimiga. É ser inimiga da família de Julieta. Ser inimiga ou ser inimiga da família de Julieta? Tem que ser completo assim? Não, calma, são duas coisas separadas aqui. Eu estou querendo saber primeiro só quem são as componentes. Com isso que eu falei, será que ajudou, piorou um pouquinho a determinar quem são as componentes? Ou quais são, quantas são?
Acho que ali é uma só. A família do Romeu é inimiga da família de Julieta. Isso, é uma só. Então, toda ela é uma componente. Não tem conectivo aí. Tem um objeto que a família do Romeu possui uma propriedade. É a inimiga da família de Julieta. Entendeu? Você usaria aqui quantificador, alguma coisa que eu apresentei na aula de hoje para esse enunciado? Ou ficaria em dúvida? Professor, Pode falar. então, você falou ali, né, que é uma só, né, a família de Romeu é inimiga da família de Julieta. Se tivesse uma frase que só tivesse a família do Romeu, se fosse só isso, inicial, a família do Romeu, não é nada, não tem como fazer, né, não é um Isso componente. não é enunciado. Então, se tivesse, tipo, vamos supor que você bota uma pegadinha, bota uma frase lá, a família do Romeu, que não tem uma propriedade. A gente poderia colocar que é Na aula inválido. 1 eu fiz isso. Na aula 1 eu coloquei no início o que era enunciado e o que não é enunciado. Então, por exemplo, eu coloquei lá a bola, sei lá, o carro Isso. amarelo. Eu coloquei isso lá. Isso não é enunciado. Aí tem alguma simbolização? Vou dar uma olhada lá de novo, então, não lembro se tinha. Não é enunciado. Então É não tem só. como simbolizar o que não é um enunciado. Beleza, então. Só isso, Então só que. simboliza. Acabei Tá? que eu lembrei disso agora. Legal. Boa pergunta, né? Foi relacionado. Beleza. Professor, Sim. Acho que agora falei. aqui nesse enunciado, a gente poderia trocar inimiga por não é amiga. Isso que eu queria chegar. Eu coloquei esse enunciado, foi bom ter primeiro perguntado sobre componentes e tal, para recapitular coisas, mas o intuito de eu ter colocado esse enunciado é justamente vocês entenderem, ou a gente conversar sobre isso, né? O que significa ser inimigo, né? Se por acaso é bem associado ao que eu botei aqui do honesto, desonesto. Então, repara que a oposição de honestidade é a desonestidade. Então, aqui é bem claro que um vai impor a negação do outro. Enquanto que ser inimigo é necessariamente não ser amigo. Professor, Eu acho. eu acho que não. Isso não é. Não é. Por exemplo, eu não conheço sua família. Eu não sou amigo da sua família, então, se eu não conheço, dado que eu não conheço, não tem como ser amigo de alguém que eu não conheço. Mas não quer dizer que eu seja inimigo, né? Então, a negação do amigo não é inimigo, é simplesmente não amigo. Tá, agora entendi o que você está querendo dizer. Entendeu? Então, tem coisas em que a sua oposição é bem claro, é um senso comum, então aí você pode usar. Tem coisas que não estão erradas se você pôr dessa forma. Por exemplo, aqui, se você colocasse a negação, a componente seria a família de Romeu é amiga da família de Julieta. Isso estaria errado. E aí a sua simbolização, se usasse a negação disso, né? O que você estaria representando na sua simbolização dessa forma é dizer que a família do Romeu não é amiga da família de Julieta, mas só. Isso não quer dizer que elas sejam inimigas. Entendeu? Entendi. Acho que esse exemplo se parece bastante com o seguinte: você negar o enunciado todos são homens para nenhum é homem, acho que seria bem parecido. Isso a gente vai ver na aula que vem. A negação do para todo e do existe, como é a equivalência usando quantificador, e a negação dos quantificadores, como se relaciona com o outro, a gente vai ver na aula que vem bem isso. Mas sim, tá? Beleza, gente? Beleza. Beleza. Aí vamos lá para D agora. B eu já comentei, né? Aqui está bem claro, né? Esse que existem políticos honestos que são blá, 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 certo? O domínio aqui, a variável, é a existência do X ser político e ter essa série de coisas aqui, tá? O outro exemplo aqui, a letra D. Todos os alunos não sentem dificuldade. Então, repara que quando resolve exercício de simbolização, beleza? Então, X é aluno, X sente dificuldade, certo? Todos os alunos não sentem dificuldade, então tem uma negação aí do sentir dificuldade. Aqui não apareceu explicitamente,
o ser, o ter, o possuir explicitamente, mas está bem aqui o que os alunos possuem, né? Todos os alunos possuem o quê? Possuem a não dificuldade quando resolvem exercício de simbolização. Beleza? Então, é tal como esse daqui, mas só que eu não coloquei o ser, o ter, ele está aqui indiretamente aparecendo. Certo? Então, muita atenção quando for escrever. Você poderia talvez fazer uma reescrita disso, em dizer todos os alunos possuem a propriedade de não sentirem dificuldade, blá, 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 blá. Entendeu? Poderia ser uma reescrita para você separar mais bem. Para você separar mais bem não está certo, né? Para você separar melhor essas componentes aí. Tá legal? E repara que aqui, ó, quando resolve o exercício de simbolização, então isso é a causa. Então, tem essa primeira causa, que é ser aluno, e a outra, que no caso está na consequência aqui, é se resolve o exercício de simbolização, então não sentem dificuldade. Beleza, né? Professor, Sim. volta ali na letra B um instante, por favor. Poderia ser assim: existem políticos que são desonestos e que não receberam habeas corpus e devem ser encarcerados? Então, o existe e o para todo são conectivos são quantificadores diferentes. Isso tudo de todo elemento possuir alguma coisa e ter esse são no meio, esse possuir no meio, dá implicação. Agora, você poderia escrever dessa forma aqui, mas ainda assim são em relação ao quantificador existe. Então, ainda assim, é a conjunção. Certo? Acho que eu não entendi muito bem. Existem políticos que são desonestos e não blá 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 blá. É isso que você falou? Isso. Então, é existir um elemento X, ainda assim, que satisfaz tudo isso. Então, é equivalente a esse enunciado. Não tem uma causa e uma consequência associada aí. Ah, então poderia ser escrito dessa forma: que são desonestos e que... Uhum. Assim. E que são... só que aqui não pode, não se aplica o são, porque é em relação a receber habeas corpus, né? Mas aqui, ó, e são encarcerados, né? E devem ser encarcerados, poderia escrever e são encarcerados. Aliás, isso poderia ser, inclusive, uma pegadinha que eu poderia pôr, né? Mas é a mesma coisa. Entendeu? Entendi. É porque a existência é de existir um elemento que satisfaça isso tudo. Agora, o todo é o todo elemento possuir alguma coisa. Então, é todo X. Ele está dentro desse universo aí, por exemplo, é ser político e tudo mais, se fosse o caso, aí sim ele vai ter a outra propriedade lá. Tá? Entendeu? Sim, sim. E o outro exemplo, todos os alunos estudam, mas alguns entendem a matéria e outros não. Então, aqui foi um pouquinho diferente, porque, olha, todos, alguns, outros, agora que outros são esses? Não sei. Que alguns são esses? Também não sei. Que universo é esse? Também não sei. Então, por isso que as componentes aqui eu acho que são bem claras quais são, né? X é aluno, X estuda, X entende a matéria. Aqui, esse final é para falar, na sua simbolização, é que outros não vão entender a matéria, né? Outros o quê? X é aluno. Dentro desse universo do mundo dos alunos aí, existe uma variável que vai possuir a propriedade de ser aluno e não entender a matéria.
vai ter alguma variável que vai possuir a propriedade de ser aluno e entender a matéria. E vai ter outra propriedade que X é aluno, então ele estuda. Porque ele fala, todos os alunos estudam. É um outro exemplo. Se eu separasse aqui só a frase, só isso. Todos os alunos estudam. É, de novo, um exemplo em que não aparece explicitamente esses são, esses têm, não sei o que e tal. Mas você poderia pensar um pouquinho melhor, que todos os objetos satisfazem alguma coisa, né? Todos os alunos Teria uma implicação, né? possuem uma propriedade, que é estudar. Então, esse primeiro pedacinho aqui. Para todo x, se acontece A de x, então acontece E de x, né? Para todo x, A de x implica em E de x. Mas, então, acabou esse pedaço. Agora você tem uma conjunção em que aparece uma outra quantificador. Alguns é o quê? É a existência. Então, existe. Repara que aqui agora a variável eu estou mudando, não estou colocando mais o x, mas sim o y, assim como é que eu estou usando um z, porque a variável você não está se tratando do mesmo, essencialmente do mesmo elemento que está aqui. É dentro desse universo das variáveis x aí, tem algumas delas aí, que eu chamei de y, que satisfaz essa outra coisa. Entende a matéria. Mas ele entende a matéria, o quê? Ele é aluno, né? Então, mas existe y, em que y é aluno e entende a matéria. Se eu colocasse somente existe y, um tal que m de y, estaria correto? Falta falar um pouco mais que você está se referindo a um cara que é aluno. A frase que vinha antes dá o entendimento que é alguns desses alunos que você tem. Então, por isso que foi posto esse A de Y, aqui no caso de novo, porque é em relação a essa variável Y. E da mesma forma aqui o A de Z, porque eu estou me referindo a um outro universo agora, um outro tipo de variável, a não entender a matéria, né? Então, eu fiz a negação do M aqui. Entenderam? Professor, só para ver se eu entendi, esse Y se refere a alguns e esse Z se refere a outros, né? Outros alguns. Claro que eu posso ter algum elemento que, se ele está aqui, ele não vai estar aqui, né? Mas, enfim, são elementos que estão dentro desse mesmo universo. Se você estivesse se referindo ao mesmo X, aqui X, você estaria dizendo que para todo X tem isso, e algum X tem isso, e outros X tem isso. Não estaria completamente errado, mas o domínio acaba que muda um pouco, é um subconjunto estrito. Ou seja, tem um elemento sim que está aqui. Era isso que eu ia te perguntar, se era um subconjunto. É um subconjunto desse aqui. É, exatamente. É como se fosse o Então, por isso você mudou um pouco essa sua simbolização. Então a resposta para a pergunta do amigo aí seria sim. Show. Sim. Tá? Então, não foi à toa que eu coloquei esse como último item. E, por acaso, esse aqui foi, inclusive, de uma AV1 que eu botei no período passado. Para a turma do período passado, né? Para as turmas do período passado. Mas como o AV1 só vou cobrar a primeira no mês que vem, então é bom botar logo essas questões aqui. Beleza, gente? Então é o seguinte, essa matéria de hoje se resume muito a essas questões aqui. Entender esses enunciados quantificados, saber simbolizá-los. Vocês têm a lista 4, né? Essa lista 4, ela comporta tanto a matéria do conteúdo de hoje, quanto da matéria do conteúdo de quinta. Então, só vai ter uma lista essa semana que eu já postei ontem. E aí é isso. Vocês têm lá um monte de exercício. Eu acho que eu não coloquei o gabarito de todos. Eu acho que essa lista tem uma coisa dessa, eu não fiz o gabarito de todas. Mas são várias questões muito repetidas, então
não são tão diferentes das que têm gabarito. Então, mas é isso, eu vou postar o gabarito no final de semana, igual eu faço sempre, e eu espero que até lá vocês estudem, né? Até a aula que vem, é importante que vocês tenham entendido bem essa parte aqui, porque na aula que vem eu vou falar sobre negação dessas coisas e equivalências, assim como a gente viu na primeira parte do conteúdo, né? A gente aprendeu a simbolizar, depois a gente aprendeu a ver equivalências e negações. É a mesma coisa aqui agora. Nessa aula de hoje, vocês aprenderam a simbolizar e na aula que vem vocês vão aprender a encontrar equivalências e negações. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou apresentar esse enunciado aqui e eu vou querer, tá, me fala qual é a negação desse enunciado aqui. Então, da mesma forma que a gente viu isso na parte anterior, a gente vê isso na aula que vem. Entendeu? E é isso. Tá legal? Fechado. Beleza. Alguma pergunta? Foi tudo claro para vocês? Está tudo ok? Tudo certinho, professor. Tá, eu vou encerrar a gravação, tá?